com necessidade de acordar, e o maior despertador das nossas consciências é o Cristo, porque Ele, em nós, é motivo de grande glória. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 998, Expiação. A expiação se cumpre mais acentuadamente no estado corporal. É por este motivo que existe a reencarnação, para acordar a alma que dorme, qual a dinamite que abala a rocha, no sentido de que venha a ser útil aonde for o chamado a servir. Quando a alma passa a vida toda na carne sob o guante de expiação, sem intervalo para o espírito meditar, essa expiação por vezes continua depois do túmulo, pelas linhas morais, amolecendo os sentimentos e abrandando o coração. Os processos de despertamento das almas são rigorosos, quando é preciso, e a sua continuação, quando necessário, atravessa os séculos. No entanto, a intenção da vida é acordar o sentimento de amor. A inferioridade do espírito atrai para junto de si todos esses tormentos, como conjunção que Deus lhe dá em direção certa à luz da liberdade. O Livro dos Espíritos oferece pontos de luz para a meditação dos espíritos chamados e amadurecidos para essa compreensão. Os homens a quem falamos, por ensejo que a vida nos dá, devem agradecer ao Eos por essa bênção do céu, que os ajuda a abrir os olhos, ao invés de esperarem a morte para receberem as lições de vida. Essas lições já desceram do céu ao seu encontro, pela doutrina espírita. Bem-aventurados os que as trouxeram, bem-aventurados os que as divulgam, mesmo sofrendo duras provações, bem-aventurados os que têm essa fé como norma de vida, pois viverão na terra já sentindo a companhia dos anjos. Bem-aventurados os sofredores que passam pela expiação, pois serão consolados pela dor, que lhes abre a visão para a vida maior. O final das expiações é mais agressivo, e vem com sofrimentos de todas as ordens, no sentido de despertar as criaturas. O conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios serve para todos os sofredores que se encontram sob a ação da dor. Tolerais quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalta, quem vos esbofeteie no rosto. E Coríntios 11 e 20. Porque essa tolerância lhes mostra o ponto que alcançaram na vida. Se te parece que não podes tolerar do modo pedido pelo apóstolo, pede ajuda a Jesus, diante de qualquer modalidade de agressão que ele, o mestre dos mestres, não te perderá de vista, pela força do seu amor. Não penses que a expiação somente se cumpre na carne, esforçando, assim, para ficar livre do corpo. Esse gesto é infeliz. A expiação atravessa o túmulo, desde quando o espírito não esgotou as suas faltas, ou precisa de mais processos para o devido despertamento dos seus valores. A carga que a humanidade está carregando nos ombros, de expiações e provas, é terrível. O fechamento do ciclo está se processando, e os próximos acontecimentos provavelmente não serão bons. Para extirpar um tumor maligno, é necessária a violência da cirurgia. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, pela coragem e a fé. Confiemos em Deus, que Ele é o Pai que sempre guia seus filhos para a luz. Nós, do mundo espiritual, já despertos para a oportunidade do trabalho, estamos com as mãos dadas para despertar mais almas para o arrependimento sincero, no afã de que brilhe a claridade de Deus entre os homens. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 999. Não basta o arrependimento. O arrependimento concorre para a melhoria espiritual, no entanto, não basta para a felicidade do espírito. Depois de arrependida, a alma precisa expiar as suas faltas nos mesmos caminhos tortuosos pelos quais todos passam. Esta é a porta pela qual deve passar o arrependimento. Aquele que verdadeiramente não deseja mais fazer o mal, deve integrar-se ao bem, esquecendo o passado e colhendo forças para o futuro. Deus é justo e bom, misericordioso e sábio, dando oportunidade a todos os seus filhos no alcance da luz.
Um criminoso que pensa que, cumprindo a sua pena, não precisa mais arrepender-se, está enganando a si mesmo, pois que precisará sofrer mais para entender que a fraternidade e o amor devem ser cultivados em seu coração, compreendendo que a vida reclama viver em conjunto, dentro do amor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são feitas, mas nem todas edificam. E Coríntios 10:23. Como disse Jesus, é necessário o escândalo, mas aí daquele por quem ele vier. Devemos saber escolher as coisas que nos podem melhorar no grau de entendimento em que nos encontramos. Cada um tem suas necessidades, que não devem ser mudadas por simples vontade de outrem. A vida tem ias, e as leis devem ser cumpridas em clima de harmonia. Aquele que fica obstinado no mal, as suas provações se alongam, as suas dores aumentam, de maneira a fazer chegar o momento em que as mudanças se operarão na intimidade da alma. Não basta somente o arrependimento para o espírito, ele deve ser acompanhado de obras, revertendo o que antes fizera, e é muito bom e inteligente que se procure o Cristo, que ele o levará aos caminhos do maior entendimento espiritual. Para se reconhecer o arrependimento sincero, é necessário que ele seja acompanhado de obras, dirigidas e inspiradas pela caridade, dama de luz que se enraiza nos céus, coração de ouro que pulsa dentro do coração do Cristo. Ninguém se salva somente pela força do arrependimento. Ele, já dissemos, abre portas para que possamos compreender as leis de amor. Para nos salvarmos devemos amar. Ele abre portas para a fraternidade, mas devemos ser fraternos uns com os outros. Ele abre a porta para a caridade, mas devemos ser caridosos. E abre a porta para o perdão, mas devemos perdoar. Essas frases mencionadas bastam para que possas entender o resto da lição. Continua buscando, que os caminhos estão aí à tua disposição. O mundo oferece tudo de bom, à espera de sintonia. Quando ela se faz, todas as portas se abrem para a luz de Deus, que deseja irradiar-se na tua consciência. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, Questão 1000, Resgate das faltas. O que chamamos de processos de despertamento espiritual, se dá em todo lugar, onde quer que seja. A vida é vida em qualquer ponto do universo de Deus. Como pode ser que somente na carne se repare faltas? Como pensar que somente no corpo físico se evolui ou desperte as qualidades espirituais? Isso é um contrassenso. A nossa escola, e de todas as almas, é dentro da criação de Deus. Não podemos pensar que só na Terra recebemos lições e despertamos valores. Estamos dentro do progresso e com ele avançamos para Deus, na programação que ele mesmo fez. Em verdade, tudo o que ocorre conosco são processos de elevação espiritual, pelos quais todos temos de passar, para a luz dos nossos caminhos. A natureza sabe o que fazer, sob a influência das leis de Deus. É necessário que saibamos nos conduzir diante dos nossos feitos passados que os fizeram sofrer. Não é ficando em jejum que nos iluminamos, não é nos sacrificando exteriormente que alcançamos a paz. Não é ficando calados que despertaremos as condições espirituais que nos fornecem a tranquilidade da consciência. Jesus nos ensinou, com a sua própria vida, o que deveremos fazer para a devida libertação espiritual. Vejamos o que os discípulos fizeram, estudemos suas vidas e copiemos seu procedimento. O arrependimento deve ser sincero, compreendendo que fora da caridade não há salvação. Não podemos iludir a nós mesmos. Diante da vida maior, o nosso dever é refazer nossas condições espirituais, e isso deve ser constante, para chegarmos ao amor sem condições. Não elevando o corpo físico determinaria as privações que a alma se ilumina. O fanatismo torce a verdade. Caminhemos para a felicidade que nos chega e deve chegar de todas as direções, por variados processos de educação espiritual e sabedoria dos segredos da viria, para sabermos como comportar no dia a dia.
Só por meio do bem afastamos o mal. Somente pelos canais da caridade nos livramos das prisões do mal e somente o amor nos coloca frente a frente com a nossa consciência, sem que ela nos condene. Não é somente pelo arrependimento que nos salvamos, como muitos estudiosos bíblicos afirmam. Enquanto não dissiparmos do coração o orgulho e o egoísmo, não seremos livres das perseguições de natureza inferior. As paixões se enraizam nestes dois monstros das almas. O combate ao mal, não aprendemos de homem nenhum e, sim, de Jesus, que vem nos acompanhando há milhões de anos com a mesma paciência de sempre. Paulo, o apóstolo, entendeu isto, tanto que diz em uma de suas epístolas: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Galatas 1:12. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos fala o mesmo. Os mensageiros de Jesus que a ditaram nos mostram Jesus como o único modelo para a humanidade ser feliz. As nossas faltas, os nossos erros por ignorância das leis e por não termos forças para corrigi-los, devem ser corrigidos em qualquer lugar, tanto na carne como fora dela. Os sofrimentos existem em muitas dimensões. De que lhes serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se, perante os homens, conserva o seu orgulho? Concluem os espíritos superiores que responderam à pergunta em questão. Contudo, não basta ao homem cumprir exteriormente tão profunda recomendação. De que lhe valeria humilhar-se perante os homens, talvez por conveniência e mesmo interesses materiais, e ser orgulhoso ante a paternidade universal? Amemos a Deus em todas as coisas, aí estão incluídos o próximo e a própria criação da majestade divina. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, Questão 1001, Emprego útil dos bens. O egoísmo faz o rico prender em suas mãos a fortuna, sem que os outros possam ser beneficiados por ela. Somente na hora da morte é que, às vezes, ele se lembra de deixar algo para este ou aquele, a fim de ganhar algum mérito no mundo espiritual. Isso não deixa de servir, muito pior é esquecer o arrependimento. Contudo, o fato pode se prender à certeza de que não se pode atravessar os portais do túmulo com o dinheiro em mãos. Se a fortuna foi colocada em tuas mãos, não ouvides o seu emprego, certamente o que para o teu benefício é para a tua família. Contudo, o teu próximo também é a tua família, e disto não te deves esquecer ainda em vida. Não deixes que a morte chegue e cerre os teus olhos sem que uses do teu tesouro para enxugar lágrimas, para vestir os nus ou matar a fome dos que padecem desta necessidade. Vê as crianças e igualmente os velhos nas suas carências e ampara-os com o que estiver ao teu alcance. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E Coríntios 12:7. É de nosso dever compreender em espírito e verdade essa revelação. No caso do mundo, essa revelação são os bens materiais, e não deve, quem a tem, se exaltar. Para tanto, pode o mundo espiritual colocar nas vidas que possuem o ouro em abundância, um mensageiro de Satanás, se não fizer bom uso os bens que se encontram em suas mãos. Antes que a morte te chame para a realidade, usa com sabedoria teus bens terrenos e mesmo os espirituais. Não deixes estagnar nada nos teus bolsos nem no teu coração, porque tudo, vê bem, pertence a Deus, e assim como Ele deu, Ele pode tirar quando achar conveniente. O mérito da criatura é proporcional aos sentimentos que lhe inspiram a alma. Busca, seja qual for a tua posição no mundo, a Jesus, que Ele, o sábio dos sábios, te orientará sobre como deves proceder com os teus bens da terra e da alma. Circula teus valores, pois que eles parados estragam tua própria vida. Não percas tempo. Eles são valores e convites para o teu coração. O condicionamento do homem é guardar para o amanhã, sendo que ainda não percebeu que nada é de ninguém.
Tudo foi colocado nas mãos para circular, beneficiando a todos. Tudo pertence a Deus e Ele sabe como usar para a paz e a felicidade dos seus filhos do coração. Não podes desconhecer o prazer de doar. Aprende a distribuir com critério, que a vida dar-te-á aquela paz de consciência que somente os justos possuem. Não desdenhes das oportunidades surgidas, pois elas passam. Podes, já neste mundo, gozar de algumas restes na felicidade futura, se compreenderes e praticares o amor, na feição de caridade salvadora. Foi-nos dada a inteligência, acompanhando a força do raciocínio, para compreendermos as diretrizes Rio Mestre, no desejo de ser útil à humanidade. Limpa do teu coração o orgulho, que estarás no caminho de esquecer igualmente o egoísmo. Aí, serás feliz, porque somente a verdade tem essa força capaz de gerar a felicidade e a transmite para a consciência e o coração. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 1002. O arrependimento não absolve. Não basta somente nos arrependermos das faltas cometidas no dia a dia. Necessário se faz que busquemos repará-las com a modificação dos nossos hábitos e vícios, por vezes incontáveis. No entanto, o arrependimento abre as portas para adentrar no coração a luz da moral, da conduta reta. É como nos diz o Livro dos Espíritos, o arrependimento apressa a reabilitação, e isso já é um grande passo para a nossa paz espiritual. A doutrina espírita, sendo uma filosofia de vida para as criaturas, nos mostra caminhos mais seguros de nos reabilitarmos, mostrando Jesus como personificação do amor, o verdadeiro caminho que nos leva à libertação espiritual. O arrependimento apressa a libertação, mas não absolve o infrator. Aí entra o nosso trabalho de análise e de mudança de comportamento ante a vida e diante de Deus, que sempre nos dá inspiração para a paz da nossa consciência. Leitor amigo, pode parecer que estamos escrevendo em demasia para o teu coração, porém, não é nossa intenção senão alertar teu entendimento sobre as possíveis quedas nos roteiros que deves seguir. Tem coragem e energia no tocante à tua recuperação. Quando começares a cortar as arestas de ti mesmo, os teus corpos, começando do físico, podem rejeitar tua decisão, e às vezes piorar aparentemente a tua situação. Não temas essa recusa, segue avante, que Jesus te espera para a vitória. O arrependimento é uma luz que a vida acende em teu coração, para que tenhas coragem e esperança. Quem te criou tem condições de te mostrar a vida melhor, mas não deve fazer o que somente tu és capaz na tua própria conquista. Os benfeitores espirituais estão te acompanhando bem de perto, mais do que pensas. Eles trabalham no silêncio, te ajudando sem alarde, pois a caridade assim pede, para que seja feito o bem sem ostentação. Deves acreditar no Criador. O que Ele fez se encontra enraizado no teu coração, dentro da eternidade. Pois tudo que Deus criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável. Ele Timóteo 4:4. Quando recusamos é que nos falta compreensão e, por vezes, torcemos as leis eternas e benfeitoras do que somente nos ajudam a entender a verdade. Quando não aceitamos a lei de amor, ela nos fere por justiça e para nos mostrar o caminho certo. Daí nasce o arrependimento que nos dá forças para a retificação, de morto a palmilharmos o caminho em direção à luz. A nossa consciência, repetimos, e a vigilância divina dentro da alma, como um tribunal que não nos deixa seguir avante induzidos pelo mal. Se queres estar bem com a tua consciência, ouve o Mestre Jesus, que com ele não errarás o caminho para o Criador. Se já te arrependeste das tuas faltas, segue para a frente reparando-te, e deixa que o arrependimento atinja as fibras mais íntimas do teu coração. Se nunca arrependeste dos teus feitos incômodos, pensa nisto e pede a Deus para que te dê este momento, que o arrependimento é como as leis te convidando para a paz de consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos exteriores,
por se encontrar despertada na iluminação do Cristo interno. Levar-te a vencer a ti mesmo é a meta do Cristo e deve ser a do espírita conhecer a si mesmo. Comparando-se um ao outro, são caminhos paralelos que a vida oferece, de maneira que esses dois fios de luz acendem as claridades na tua intimidade para sempre. O arrependimento nos acorda, depois que acordamos para Jesus, ele desaparece, por não termos mais necessidade da sua presença nos nossos corações. Lição recebida é adeus ao remorso para sempre. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, Questão 1003, Duração das penas. A duração das penas que a alma passa pelas suas faltas é de acordo com estas faltas. A variação das lições de que doce faz mestra é inumerável. Não existe um espírito que tenha os mesmos sofrimentos que outro. As corrigendas obedecem a uma lei de justiça em todos os campos de lutas e é bom que se notem essas diferenças, para que a ignorância não venha procurar justificativa ante seus infortúnios. Não existe arbitrariedade com os filhos de Deus, tudo obedece a leis justas, de modo a educar os companheiros que precisam de disciplina, acordando para maiores entendimentos. O faltoso não precisa morrer para resgatar seus débitos. Por vezes, ele começa a repará-lo ainda na carne, prosseguindo após o túmulo. Às vezes, torna a voltar nas lides humanas com o mesmo estigma da dor que solidifica a sua missão de paz para o sofredor. Se te encontras com a obstinação do mal, procura mudar. Vê que ele não nos leva a nada de útil. Por que sofrer ou fazer sofrer a outrem? A pertinácia no mal é caminho para agressões que irão retornar a quem agrediu. Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer que os infortúnios não erram o endereço. É qual carta de cobrança que vem ao devedor pelas mãos de um portador que sabe onde mora quem deve. Somos todos tentados a fazer o mal em muitas circunstâncias. No entanto, devemos resistir, fazendo o bem, buscando em Jesus os exemplos elevados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Jesus é o socorro do céu que veio para nos fortalecer diante das tentações. Conhecendo sua vida e nos inspirando nos seus exemplos, fortalecemos nossa conduta, para não cairmos em novas tentações. É o que devemos fazer todos os dias, buscar o Mestre para nos inspirar. Agindo assim, a duração das nossas penas mudará, o fardo passará a se aliviar e o jugo das nossas faltas ficará leve. Eis aí os princípios da felicidade. Não deves jogar tudo para o futuro, porque vivemos dentro do eterno. Haverás de começar hoje mesmo o trabalho de recuperação, que esse esforço te dará luz nos caminhos e força para viver na felicidade de Deus. A duração nas nossas penas, no mundo físico ou no espiritual, é de conformidade com a nossa persistência no mal. Cedendo a essa obstinação, a luz se faz e a vida surge como agente de Deus nas nossas consciências. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida que vertem de Deus na sua pureza, como 1000 mãos iluminadas a nos abençoar, na regência do amor que nunca morre no coração da vida. Somente o bem é eterno, todo o mal é passageiro, distanciando-se sempre do sofredor pela força do tempo. O Espiritismo, bem compreendido na luz do Cristo, te mostra grandes esperanças, mas começa arrependendo e, em seguida, trabalha para sair da faixa do que contraria a lei de amor e de justiça. O amanhã irá te mostrar a realidade, destampando na frente da humanidade a maior esperança de todos os tempos, a verdade, pela ciência, de que ninguém morre. Ainda agora dizemos, como já foi dito em todos os tempos, a vida continua e o verdadeiro céu se encontra dentro de cada criatura. Busca e o acharás. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, Questão 1004, Duração dos Sofrimentos. A duração dos sofrimentos é proporcional à purificação dos pensamentos das criaturas. Se queres diminuir teus padecimentos,
Deves trabalhar dentro de ti mesmo, analisando e corrigindo ideias e, certamente, ações que te fazem sofrer. Em tudo devemos impor harmonia em nossa vida, para que a vida de Cristo integre nossa, na glória de Deus. Os sofrimentos do culpado aparecem pela força da justiça, encarregada por Deus do equilíbrio em todos os ângulos da vida, fornecendo, assim, a paz para os de boa vontade. Os que desejam pelar consigo mesmo, ignoram que os olhos de Deus tudo registram no tempo e no espaço, dando a cada criatura somente o que ela pode receber para sua felicidade. À medida que progride o espírito, ele vai se renovando na condição de alma que começa a abrir os olhos à luz de Deus. Se queres ter paz, procura ajuda na paz dos outros, assim no amor, assim na caridade, assim no perdão, assim na fraternidade. Enfim, para que a alma se melhore, ela precisa de um agente de Deus que se chama tempo, e ele é mais ou menos longo, dependendo da maturidade da alma. Jesus é o ponto-chave para o despertamento dos valores das criaturas, tanto na carne como fora dela. Podes entender, e deves começar hoje mesmo, a trabalhar na caridade, que se divide em muitas maneiras de servir a nós e aos outros. Aprende a perdoar, pois o perdão nos dá a oportunidade de fazer amigos e aprender com eles, de combater orgulho, libertando-nos das suas garras, de nos livrar do egoísmo, tornando-nos livres das ações de todo o mal. O homem que despertou para Jesus, passa a trabalhar convenientemente dentro da sua própria casa, com vantagens que o levam à paz. E o que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Ele Timóteo, 3:4. Passa esse homem a semear luzes nos corações que vieram para sua tutela e a alegria vem ao seu encontro, porque sementes de luz somente dão frutos de amor. Faz o mesmo na tua casa, eis aí o convite. Procura dar exemplos de amor, de trabalho e gratidão dentro de teu lar, que no amanhã te encontrarás com nova roupa, em novo lar, desfrutando do teu próprio plantio. Essa é a justiça de Deus nos acompanhando, para nos fazer felizes. Se andares com Jesus te guiando, a duração de qualquer sofrimento deverá diminuir o efeito do esforço próprio, e a tua paz, a tua casa, dar-te-ão segurança, donde poete nascer a tua felicidade. A purificação do espírito se faz hoje ou amanhã, tem essa certeza. No entanto, não deves cruzar os braços, pois tudo depende também do teu esforço nas corrigendas e do teu aprimoramento espiritual. Para tanto, Deus enviou seus agentes que são incontáveis, para assistirem a todos sem escolha, doando a cada um segundo as suas necessidades. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, Questão 1005, o tempo. Para o espírito sofredor no mundo espiritual, a inquietação é constante, com todos os seus pormenores, e a dor moral é permanente. É neste caso que ele pede para voltar à carne e por vezes escolhe duras provações, porque é pela dor e concentrado nela que esquece e resgata o que fez no estado de malfeitor. O tempo é o mesmo para as almas que se encontram vivendo nele por necessidades. No entanto, para os que sofrem ele parece mais longo, ao passo que para os que já acordaram para o amor, esse tempo passa com uma velocidade maior. Tudo é um processo mental, na gama dos poderes de Deus. Para os espíritos puros o tempo se desvanece no infinito, em busca de outras modalidades de vida e de expressão, o que aumenta a felicidade dos espíritos eleitos pela maturidade espiritual. Podes bem imaginar o que vem a ser a felicidade para a alma que ama. Se queres um exemplo, medita em Jesus Cristo, portador cósmico da luz de Deus para a humanidade, como naqueles que o acompanharam nas suas lides na terra. A criatura reformada ante os conceitos do Evangelho deve guardar estas palavras. Não repreendas ao homem idoso, antes exorto como a pai, aos moços, como a irmãos. Ele Timóteo, 5:1. Já que nos servimos dos conceitos do Evangelho como o pregador,
Devemos dar exemplos principalmente no tocante aos idosos, respeitando-os e ajudando nas suas dificuldades, como também aos moços, trabalhando com eles para que encontrem como nós os caminhos do bem, nas pegadas de Jesus. O tempo passa. Aproveita seu convite para os corações que pulsam como prece a Deus. Faze-te companheiro da luz, envolve-te nela e vive, porque Deus está em todo lugar, ouvindo-nos e nos atendendo nas nossas necessidades. Se o tempo te parecer mais longo, é vestígio de que estás sofrendo por dentro. Procura reparar esses deslizes, para que esse tempo se encurte e te sintas feliz na tua viagem pela vida, procurando sempre o melhor para a felicidade, não somente a tua, porém, a paz para todas as criaturas. O bem comum deve interessar ao teu coração, pois ele é a semente de amor na terra da consciência. Não te esqueças de orar todos os dias, mas fica sabendo que a súplica não pode ser da boca para fora, dela deve participar o coração, a fim de que a luz se faça na tua mente, inspirando-te para as decisões elevadas e dando-te força para exemplos enobrecidos. O espírito sofredor, quando sem as vestes carnais, sente mais a opressão da sua consciência, cobrando a modificação, com a devida urgência, ouve a voz dentro de ti, com atenção, e ora mais, pedindo forças a Deus para que possas derrubar a casa velha e edificar nova residência no mundo interno do teu coração. Consulta o Evangelho todos os dias, sem medo de errar, que ele te dirá como prosseguir andando em caminhos mais retos e respirando em ares mais puros. Aproveita o tempo que te resta na matéria e começa a mudar de vida, no tocante à moral, pois chegando ao mundo espiritual as dificuldades são maiores. O que pensas fazes, e o que fazes, imediatamente o tribunal da consciência julga. A carne é um esconderijo que te resguarda, cuida dela, se estás envolvido nos fluidos grosseiros. Aproveita ao máximo o tempo que Deus te deu e renova teus costumes, se já não o fizeste. Caminha com a luz, que serás sempre agraciado pela paz. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, Questão 1006, Sofrimento Eterno. Não existe pena eterna para o espírito. Certas religiões costumam amedrontar seus fiéis com penas eternas, porém, isto não existe, porquanto Deus é onisciente. Quando Ele nos criou, já sabia dos nossos destinos. Quando surgimos, foi na condição de simples ignorantes, mas, com o passar do tempo, fomos despertando para a luz dos conhecimentos com certa liberdade de escolha. Se escolhemos mal as oportunidades, sofremos as consequências do mal que fizemos. Podemos até dizer que o sofrimento é eterno, no entanto, a mesma alma não fica nele eternamente. Cada um sente o que precisa para o seu devido despertamento espiritual. O espírito não tem condições de ser eternamente mau, por isso que não pode sofrer eternamente. Seria um absurdo a alma ficar em zonas inferiores para sempre. Então as mãos que nos criaram, nos fizeram desiguais, algumas com predisposição para o mal e outras para o bem. O bem somente surge no coração das criaturas pela presença da maturidade espiritual, diante de múltiplas reencarnações, forja essa que leva o espírito a saber discernir o bem do mal, a compreender a bondade de Deus e a respeitar as suas leis. Não acreditamos que certos indivíduos sejam materialistas. Eles não são porque as leis naturais da vida estão gravadas em todos, por determinação do Criador, e elas vibram nos corações como luz de Deus para a lembrança da verdade. Ao leitor, convidamos a meditar na natureza, nos fenômenos que a vida apresenta, desde o que envolve a menor partícula, até os acúmulos de estrelas. Deves olhar demoradamente, do grão de areia a toda a terra, onde em tudo circula a vida com o esplendor daquele que tudo fez, e notarás entendimento em todas as coisas e a inteligência divina movendo tudo. Já meditaste sobre como se formam os teus pensamentos? De onde eles vieram? No teu organismo de carne,
nas próprias células que trabalham como motores divinos que recebem o toque de alguém e dão cumprimento às ordens. Podes mudar de ideias, ao invés de sofrimento eterno, deves falar que temos trabalhos eternos. Quanto mais crescemos em espírito, mais trabalhamos para a nossa harmonia de todas as criaturas. A harmonia com Jesus é amor com Deus. Isso é muito bom para a paz de todos nós. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ele Timóteo 2:3. Tudo que o Evangelho de Jesus nos apresenta é muito bom diante da consciência, por nos levar à paz interna. Quantos já experimentaram e estão vivendo felizes, conquistaram a si mesmos, amando e servindo sem distinção, criando condições elevadas para manter a dignidade no coração. Deus nos criou adormecidos diante das leis naturais para progredir, e o tempo nos vai acordando. Modificar a lei que nos garante a vida, não é nossa pretensão. Somente quem pode mudar a lei é o Criador, mesmo assim ele não o faz, porque já as fez com toda a perfeição para a eternidade afora. Não deves fazer mau uso destas leis, que as consequências serão terríveis, e a alma, mesmo por ignorância, passará a sofrê-las a fim de despertar. As faltas nos trazem tristeza, e a pureza da alma converte-se em alegrias duradouras. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 1007, Arrependimento tardio. Seria um absurdo, já o dissemos, a existência de espíritos voltados perpetuamente para o mal. Poderão até demorar tempo incomum para acordar, todavia, quando isso se dá, avançam com todas as suas forças para o conhecimento da verdade em muitos aspectos da sua iluminação. Podes observar a mudança do apóstolo Paulo, de perseguidor pertinaz à glória do apostolado depois do chamamento no deserto. Podes ir mais além, no caso de Maria de Magdala, que acelerou profundas reformas em sua intimidade. Cresceram muito rápido, pela acumulação de energia em demasia, no mal. A persistência nos caminhos do erro não pode ser eterna, porque não fomos criados para isso e, sim, para o amor, amando a todos. Há espíritos de arrependimento tardio, mas que quando abrem os olhos para a luz, crescem mais rapidamente para compensar o tempo do estado em imaturidade. O desejo de melhoria das criaturas, tanto encarnadas como fora da matéria, é abençoado por Deus, por meio dos anjos que sempre assistem com alegria aos de boa vontade, estimulando o trabalho em quem quer trabalhar e a alegria em quem deseja ser alegre. Eles despertam compreensão nos que trilham os caminhos da sabedoria. A alma deve e tem que dar os primeiros passos, pois assim será dotada de coragem pelo resto da caminhada. Não obstante, o trabalhador, para ser unido com o Cristo, deve buscar todos os dias a fé, aumentando-a com a caridade, e pela oração derramar as bênçãos do amor na consciência. Vejamos mais uma vez a palavra de Paulo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, ele Timóteo 3:9. A fé é, pois, um mistério, porém, se encontra à nossa disposição, desde quando pensemos nela e a busquemos em Deus, mas, com a consciência sem a ferrugem do orgulho e do egoísmo. Se queres paz, busca o arrependimento quanto antes, fazendo dele uma força que podes aproveitar no trabalho honesto. Nunca deves pensar que alguém não se arrepende. Não existe alma empedernida no mal para sempre. Eternos, somente o amor, a verdade e a felicidade, porque fomos criados para a paz no coração de Deus. Não podemos negar a lei do progresso, porque ele é lei em todos os mundos. Mesmo na intimidade da matéria, existe a força das leis a impulsionando para sua intelectualização, enfim para sua libertação do estado ilusório da inércia, de paralisação que nunca existiu em nada. O progresso nos mostra que a árvore cresce, que o animal atende às leis da evolução, e que as crianças não ficam no estado infantil para sempre. Os homens, no amanhã, serão anjos, porque os que estão nesse reino de luz já foram homens. Tu,
que te encontras na carne, luta e conserva em bom estado quanto puderes, pois alguns minutos mais de vida no corpo podem te dar grandes esperanças. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 1008, penas impostas. As penas impostas são uma realidade em determinada faixa que o espírito ocupa na vida. Ele deve passar por certas corrigendas para fixar o bem no seu coração. O amor de Deus cobre todos os seus filhos, dentro do qual todos respiram e vivem. As penas, quando necessárias, são impostas, no entanto, depois que a alma passa a melhorar e tendo certo discernimento, ela pode escolher suas provas sob a supervisão dos benfeitores que lhe assinam como avalistas da sua volta à terra. Não constitui maldade do Criador, como a criança rebelde à escola e à disciplina, é uma bondade de Deus em educar seus filhos e instruí-los, sem deixá-los ao léu da vida. As penas são impostas por determinado tempo, que o Senhor achar conveniente, mas, no meio das penas pode a alma sentir-se arrependida, o que sempre vale para o começo da maturidade espiritual, no campo dos sentimentos. Pode ser um começo de mudanças que nascem dentro de fortes infortúnios. Não queremos dizer com isso que elas deverão desaparecer dos caminhos dos culpados. Constitui, sim, um marco das mudanças que no futuro deverão ser realizadas. A vontade de melhorar deve ser alimentada, sem revolta, sem dúvidas. Revendo os seus feitos impensados, a alma sente mais necessidade de melhorar. Entretanto, os espíritos rebeldes, esses sofrem mais, devido à indisposição contra a harmonia e às leis da vida. A alma, porém, que se encontra em melhores atividades espirituais, que já pode escolher alguma coisa na terra, poderá ter suas próprias provas mudadas. Os benfeitores espirituais poderão investir nessas almas, facilitando seus trabalhos, melhorando sua saúde e abrindo cada vez mais sua inteligência, desde quando ela seja empregada para o amor e a caridade. Deus é bondade e concede a seus filhos maleáveis o ensejo de melhorarem mais, se escolheram uma prova mais dura e querem avançar mais, e lhes são dadas oportunidades para se livrarem de certos males em favor do bem comum. Isso tem acontecido muito na face da terra, em favor de companheiros que se integraram na caridade e no amor sem exigências. Todavia, as provas impostas são irreversíveis, por saber o mundo espiritual que somente assim o candidato à paz pode recebê-la. Ninguém engana a Deus. Às vezes, dos lábios da alma pode verter algum perfume, aparentemente, mas, seu coração, para quem tem olhos para ver, são como sepulcros caiados por fora, como comparou o mestre. O nosso dever, que a maturidade assinala, são as mudanças com Jesus Cristo. Ouçamos Paulo, quando falava aos Romanos. Assim, pois, seguimos as causas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos, 14 e 19. Mesmo que estiveres em duras provas, impostas pela força maior, não esmoreças, que elas estão trabalhando por dentro de ti para acender a luz em teu coração. A vida te pede que trabalhes pela paz e pela edificação do amor de uns para com os outros. Todo sofrimento é passageiro, somente a felicidade é eterna, na eternidade de Deus. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 1009, Penas perpétuas. Já falamos e tornamos a dizer, não existe esse tipo de corrigenda, que nunca se acaba. O que seria, se assim fosse, o nosso Deus? Sendo Ele toda bondade, amor e caridade, seus filhos são filhos do seu mais profundo amor, e não iriam sofrer penas sem remissão. Isso se passa como corriges um filho, colocando no castigo, por vezes por alguns minutos que, para ele, parecem uma eternidade. E isto tu fazes por amor, para educá-lo, e o carinho dos pais fá-lo a entender que eles somente desejam o seu bem e o seu aprendizado para o amanhã. Da parte de Deus, é perfeita essa correção.
Como atribuir à bondade infinita a vingança infinita? Não podes pensar assim. Nós outros estamos nos submetendo às leis eternas do Criador, processos de despertamento espiritual para que acordemos os valores existentes dentro de nós. Entretanto, essa libertação não pode ser total, pois sempre somos dependentes de Deus. Para isso fomos feitos, Ele é a vida. Certamente que ainda há muitas coisas que não compreendemos e que se encontram em segredo, porém, quando surgir o desejo de aprender, busquemos ao Senhor em oração. Disse Paulo aos Coríntios. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ele Coríntios, 14:28. Eis aí o conselho mais acertado. Quando não compreendes certas leis ou certos acontecimentos em teu caminho, fica calado, recolhe-te ao templo interno do teu coração e pelas preces fala a Deus, esperando com confiança, que Ele, a bondade divina, te dirá o que precisas, na faixa que te é própria. As penas são temporárias, elas duram pouco por estarem em desarmonia com a vida. Nós, como espíritos desencarnados que já passamos por muitas delas, te exortamos com amor a suportares as duras penas, principalmente as impostas, pois no fundo delas se encontra luz para a tua consciência. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vamos bater na tecla do amor até sair a nota da verdade e da alegria. A música universal se encontra ligada à caridade, esse gênio divino e humano que sempre procura salvar as almas. Penas perpétuas devem cair no esquecimento. O tempo já passou, e o progresso teológico trouxe outras maneiras de pensar e sentir a vida em outros aspectos. O carro da evolução é portador de luzes da esperança para todas as criaturas de Deus. Eis a tua hora de meditar e aproveitar a viagem eterna para a eternidade do bem, que mostra para todos o ambiente para se ver e sentir os princípios da felicidade. Em tempos idos, somente se falava nos templos religiosos sobre sofrimentos depois do túmulo, torturas etc. Tanto se falou nesses tormentos que eles acabaram por se materializarem na terra, como as cruzadas, a Inquisição, a escravidão e outras diferentes disposições impostas para os sofrimentos humanos. Tanto foram pedidas que vieram no correr dos ares. Devemos esquecer do mal, para que ele desapareça do mundo e das criaturas. Jesus é o ponto de irradiação do bem e do amor. Firmando-nos nele, limparemos nosso karma e passaremos a viver na luz, que fala somente das coisas agradáveis e felizes. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, Questão 1010, Ressurreição da Carne. É de se notar que a ressurreição da carne se processa, mas, de maneira diferente da que se comenta nos meios religiosos, onde se tomam como verdade alegorias que escondem uma posição que verdadeiramente se deve entender. A carne ressurge, mas de modo diferente do que se prega em certos meios religiosos. Os elementos que compõem o corpo somático, com a morte deste, desagregam sua sociedade, da qual o espírito era o comandante, para integrar outros corpos, aonde forem chamados pela natureza. Mudam-se de formas, pelas bênçãos de Deus, para a renovação e mesmo a espiritualização da matéria. O veículo da ascensão é o movimento. Nada para na vida, pois ela tem o hálito do Criador que insufla energia na sua profundidade primitiva, que somente Ele sabe fazer. Se podemos dizer, é bom que se fale, a reencarnação se processa em todo ponto porque tudo que existe muda de corpos com o objetivo de crescer, no esplendor da vida, e a alma, que não se dissolve pela morte do corpo, segue a lei de mudanças de veículos quantas vezes forem necessárias para sua purificação, no tocante à harmonia do espírito. Deves destruir o irreal, deves esquecer o negativo, porque a mente é poderosa no que se refere a criar. Ela cria e alimenta sua criação. Quantas pessoas sofrem com as suas próprias imagens, formas, pensamentos que criaram e que alimentam?
O Satanás, por exemplo, é uma figura, em se comparando com o espírito ignorante. Se formos acreditar no que falamos aos que não compreendem, esse Satanás teria os mesmos poderes de Deus, por estar em toda a parte do mundo, no mesmo instante, e sempre perseguindo as criaturas divinas, sem que Deus pudesse eliminá-lo. É qual a obsessão nos meios espíritas. Por vezes não existe tal acompanhamento com as pessoas, mas os menos esclarecidos acham que tudo que ocorre de desequilíbrio com os doentes é obsessão, embora às vezes seja o próprio encarnado que atrai aos espíritos inferiores. O trabalho dos espíritas deve mudar de rumo em certas circunstâncias, doutrinando o encarnado, educando e instruindo acerca das leis espirituais, pois o acompanhamento espiritual se faz por sintonia. Mudando-se o modo de pensar, encontrar-se-á imediatamente livre de todos os tipos de espíritos que desejam persegui-lo. A carne ressurge em toda parte, mas não como certos religiosos pregam, da mesma forma que o desencarnante a possuía antes da desencarnação. O espírito troca de formas aqui e ali, para cumprir a lei da reencarnação, conhecida em todo o mundo, e como é a lei, se cumpre em todos os mundos habitados, para a glória da luz se fazer nos corações. Devemos meditar no que diz Mateus. Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus 6:27. É o mesmo que dizer, qual espírito encarnado ou desencarnado que pode modificar a vida, ou mesmo mudar as leis. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 1012, Penas e Gozos. Todo o princípio da felicidade existe dentro de cada alma, por vezes em estado de sono ou começando a acordar, ou, ainda, em estado mais ou menos adiantado. Não deves pensar que o céu existe em lugar determinado, para os que têm condições de entrada livre nos lugares celestiais, onde se reúnem os espíritos puros. Ali se forma o ambiente dos céus, onde se congregam os espíritos inferiores, o inferno. As penas e gozos principiam na nossa intimidade. É neste sentido que sempre falamos que, se queres a paz, constrói internamente a paz, que essa paz se irradiará por teu exterior. Os espíritas já conhecem essa verdade, pois já leram livros e mais livros que retratam as zonas onde existem as trevas compactas, com levas e mais levas de espíritos obstinados no mal, presos nas suas maldades, e outros que circulam no espaço, sem rumo, espalhando as suas más intenções. Os umbrais se encontram cheios de almas portadoras de sentimentos inferiores, arraigadas nas paixões, sem conhecerem ou sentirem as belezas imortais do amor e da caridade, do perdão e da fé em Jesus Cristo. Todos temos notícias de colônias espirituais igualmente repletas de espíritos reformados e reformando-se à luz do Evangelho de Jesus. Não podemos dizer que são almas venturosas, por estarem ainda em processo de arrependimento, objetivando a perfeição, trabalhando para merecer outra reencarnação, na qual poderão refundir os sentimentos para que o amor cresça nos seus corações. Não é o ambiente que os torna felizes, mas o que despertam dentro de si. Jesus já dizia com propriedade que o céu está dentro de cada um, esperando apenas que os valores despertem para que a luz comece a nascer no coração e a tranquilizar a consciência. Pode notar o estudioso do espiritualismo que, quando um pensamento fixa na sua mente, de que ele fez algo em desacordo com o bem, espraia-se sofrimento em todo o seu ser, surgindo a melancolia, o desespero, a revolta, e aí prossegue nesta linha de contradições. É consciência em estado de alerta, para que ele possa sair dessa condição contrária à lei da harmonia. O que se pode fazer? Buscar Jesus e o seu Evangelho, meditar nele e buscar imediatamente o socorro nos seus valores, passando a viver o amor, exercitando a caridade. Devemos sempre nos lembrar da parábola das bodas, que nos diz: Ide, pois,
para as encruzilhadas dos caminhos e convidar para as bodas a quantos encontrardes. Mateus 22:9. Quando acertares o caminho e se deu o teu casamento com o bem, saí a procurar quem se interessa em casar-se igualmente com a verdade e convida essa alma para o banquete celestial do amor, de modo a te libertares da ignorância. O inferno e o paraíso não têm a existência que certos homens imaginam, em lugar determinado. As suas raízes se encontram dentro do espírito, de onde poderemos viver com um ou com outro. Todos os suplícios principiam na nossa intimidade. Os espíritos puros, onde quer que estejam, vivem no céu, enquanto as almas inferiores podem acompanhar e viver com os anjos, mas se encontrarão sempre no inferno, sofrendo o guante da sua consciência. Deus abençoe sempre o coração que ama e ajuda ao que desconhece o amor. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, Questão 1013, Purgatório. A palavra purgatório, conforme ensinam algumas religiões, seria um determinado lugar na erraticidade, onde os mortos em pecado purgam seus males morais. No entanto, não é bem assim. A doutrina espírita, revelada pelos benfeitores espirituais, sob a visão de Jesus Cristo, mostra aos homens que esses lugares têm suas raízes na intimidade das criaturas. Eles podem existir, desde quando a sua fonte se encontre na consciência. Quando os espíritos inferiores se reúnem em determinado lugar do espaço por sintonia, eis o purgatório, ou, se preferes dizer, o inferno para eles. Em quase todos os livros espíritas se notam esses ensinamentos, para que a verdade se faça e todos reconheçam a profundidade do assunto. As próprias dores físicas não deixam de ser dores morais, porque é o espírito que sente, quando ele sai da matéria. Ela nada sente nem reclama. Tudo se opera na consciência, terreno esse ainda desconhecido mesmo para os espiritualistas. Ainda temos muito que aprender acerca da vida da alma, dos mundos habitados que circulam no infinito e das leis de Deus que nos dirigem a todos. Falar do espírito na sua profundidade é, pois, muito difícil, por nos faltarem meios na língua dos homens. Inferno, purgatório e Satanás são alegorias, formas de dizer coisas que em outra época não teriam outras explicações, para o curto entendimento da humanidade, mas, com o conhecimento da verdade mais acentuada, tudo passou a mudar, principalmente com o advento do Espiritismo. A própria verdade tomou formas diferentes para a melhor compreensão dos que já se encontram com certa maturidade espiritual. Podemos dizer que um hospital na Terra é um purgatório, no entanto, nem todos que há e se encontram estão sofrendo as agressões do ambiente. Se uma casa de saúde somente tem doentes para tratar, existem pessoas sãs que ali se movimentam, médicos, enfermeiros e outros servidores. No entanto, devemos afirmar mais uma vez, cada um tem a sua enfermidade, onde quer que vá, leva seus desequilíbrios. O que devemos fazer é nos esforçarmos para conquistar o equilíbrio moral e físico, procurando as normas mais acertadas para tal. Tomemos a orientação de Paulo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. A paz, todos sabem, é harmonia, e a harmonia é amor. E o amor vem a ser a felicidade da alma no coração e na consciência. Inferno, purgatório, Satanás e outros nomes afins, são sinônimos de desarmonia, que resulta em sofrimento. O purgatório não é um lugar determinado, como muitos afirmam, mas um grupamento que se forma por almas sofredoras, cuja consciência cobre o reparo. Capítulo 45, Livro dos Espíritos. Questão 1014, Linguagem dos Espíritos. A linguagem dos espíritos superiores se realiza de acordo com as necessidades do momento, no tocante à elevação dos que perguntam. Eles não violentam mente alguma, no entanto,
De tempos em tempos as revelações vão tomando o caráter mais verdadeiro para que a verdade se mostre como o sol. A doutrina dos espíritos, revelação mais adiantada, retirou muitos véus que encobriam aspectos da verdade, tornando as mentes dos encarnados mais aguçadas e predispostas ao desconhecido. Mesmo os espíritos mais elevados costumam fazer afirmações que se parecem com o ensino de outras organizações religiosas.